Bem-vindos ao Paleobrasil, o canal que liga você ao mundo da paleontologia. Agora em parceria com o canal Reino Jurássico, trazendo os melhores conteúdos para você. Quem aí do outro lado da telinha, não gosta quando o assunto é dinossauros? Aproximadamente 65 milhões de anos, esses animais desapareceram da Terra. Essa extinção sempre foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Além disso, estes incríveis animais extintos atraem a atenção de crianças e adultos de todas as idades. Mas você já imaginou como era a vida no período Triássico, entre 252 e 201 milhões de anos atrás, quando os primeiros dinossauros surgiram em nosso planeta? Nos acompanhe nessa jornada, para descobrir esse incrível mundo pré-histórico do Triássico. Há cerca de 66 milhões de anos, uma enorme rocha vinda do espaço, de 12 quilômetros de largura, atingiu um local perto da península de Yucatán, no México, dizimando os animais pré-históricos, assim como 3/4 de todas as espécies da Terra. Mas milhões de anos antes, uma outra extinção em massa ocorrida por volta de 252 milhões de anos atrás, determinava a passagem do período Permiano para o Triássico, bem como a fronteira entre as eras Paleozoica e Mesozoica. Este evento é a extinção em massa de maiores proporções que já ocorreu na Terra, resultando no desaparecimento de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Os dados estimam que 57% das famílias e 85% dos gêneros foram ceifados. Tornou-se também o único evento de extinção em massa de insetos conhecido. Por causa de seu impacto, foi descrita como a mãe de todas as extinções em massa. Antes da extinção do Permiano-Triássico, os antigos primos dos mamíferos habitavam a superfície terrestre. Habitats pré-históricos estavam repletos de animais bizarros denominados sinápsidas, protomamíferos que ocupavam quase todos os nichos ecológicos, incluindo predadores no topo da cadeia alimentar, herbívoros de grande porte e animais insetívoros dóceis. A transição de um mundo habitado por protomamíferos a um dominado por répteis não ocorreu da noite para o dia. Não houve um momento único durante esse período em que grupos anteriores foram subitamente substituídos por répteis após a grande catástrofe. Os precursores dos dinossauros eram criaturas minúsculas e difíceis de localizar devido ao seu tamanho diminuto. Ossos pequenos e frágeis têm menor probabilidade de fazer parte de registros fósseis do que esqueletos grandes e resistentes. Os arcossauros, os répteis dominantes, de que se originaram os dinossauros, predominaram apenas entre 5 e 10 milhões de anos após o início do Triássico. Dictodon era um pequeno sinapsídeo pré-histórico do grupo Therapsida, mamíferos e certos parentes extintos, que viveu no período Permiano. O Dictodon era um animal pequeno, de apenas 1,5 metros de comprimento. Já emergindo do final do Permiano para o início do Triássico temos o Listrosaurus, que foi um terapsídeo do período Permiano recente e Triássico inferior, que viveu há aproximadamente 250 milhões de anos no que é agora a Antártica, a Índia e a África do Sul. Ele foi um sinapsídeo comum, um grupo de animais ancestrais dos mamíferos. Mais especificamente, ele foi um dicinodonte, que significa ter 2 dentes caninos. Os listrosauros foram corpulentos de peito largo de tamanho médio, aproximadamente 1 metro de comprimento, e herbívoros, aproximadamente do tamanho de um porco, com membros muito fortes. Os terapsídeos e arcossauros eram os principais vertebrados terrestres durante este tempo. Um subgrupo especializado de arcossauros, os dinossauros, apareceram pela primeira vez no Triássico, mas não se tornou dominante até o Jurássico. Os primeiros verdadeiros mamíferos também evoluíram durante este período, bem como os primeiros vertebrados voadores, os pterossauros. O vasto supercontinente Pangaea existiu até o Triássico, começando, gradualmente, a fissura que o separaria em 2 massas de terra, a Laurásia, ao norte e Gondwana, ao sul. O clima global durante o Triássico era mais quente e seco, com desertos abrangendo grande parte do interior de Pangaea, porém, o clima mudou e se tornou mais úmido com a sua separação.
Sinodontia ou sinodontes, dentes de cão, é um táxon de terapsídeos que apareceu pela primeira vez no final do Permiano e se distribuíram por todos os 7 continentes no Triássico. Este clado inclui os mamíferos, modernos e extintos, e os seus parentes mais próximos. Os rinchossauros eram herbívoros e, às vezes abundante, em alguns locais são encontrados 40 a 60% dos espécimes coletados, com corpos atarracados e um bico poderoso. Sua característica mais marcante é a presença de um bico parecido com o de um papagaio em algumas espécies. Outras, por outro lado, não apresentavam bico. As formas mais primitivas como Mesosuchus e Oesia tinham uma forma mais de lagarto, e tinham um crânio bastante semelhante ao Yuandinia, um antigo diápsida, exceto pelo bico e algumas outras funcionalidades. Na América do Norte, viveu no final do período Triássico entre 215 e 208 milhões de anos. Um gênero de dinossauro terópodes da família Coelophysidae. Este dinossauro, chamado de Coelophysis, é conhecido por uma série de esqueletos fósseis completos. Coelophysis era um dinossauro bípede, carnívoro, terópode e um corredor ágil. Apesar de sua posição basal dentro dos Theropoda, o plano corporal de Coelophysis diferia daqueles de outros terópodes basais, como o Herrerasaurus, mostrando mais características derivadas comuns em terópodes que o substituíram. O torso de Coelophysis está em conformidade com o plano corporal básico dos terópodes, mas a cintura peitoral exibe algumas características especiais. Sebauri tinha uma fúrcula, osso da sorte, o primeiro exemplo conhecido em um dinossauro. Coelophysis também preserva a condição ancestral de possuir 4 dígitos na mão, manus. Ele tinha apenas 3 dígitos funcionais, com o quarto sendo embutido na carne da mão. Coelophysis tinha uma cabeça longa e estreita, aproximadamente 270 mm, 0,9 pés, com olhos grandes voltados para a frente que lhe proporcionavam visão estereoscópica e, como resultado, excelente percepção de profundidade. Rinehart et al., 2004, descreveram o anel esclerótico completo encontrado para um Coelophysis bauri juvenil, espécime NMMNH. P4200, e o compararam com dados sobre os anéis escleróticos de répteis, incluindo pássaros, concluindo que Coelophysis era um predador diurno e visualmente orientado. Dividindo o mesmo ambiente com o Coelophysis, semelhante a outros terapsídeos, se encontrava um pequeno mamífero primitivo, chamado de Trinaxodon. Ele era um pequeno sinapsídeo aproximadamente do tamanho de uma raposa e possivelmente coberto de pelos. A dentição sugere que era um carnívoro, concentrando sua dieta principalmente em insetos, pequenos herbívoros e invertebrados. As nasais de Trinaxodon são perfuradas com um grande número de forames. As nasais estreitam-se anteriormente e expandem-se anteriormente e articulam-se diretamente com os frontais, pré-frontais e lacrimais. No entanto, não há interação com os jugais ou os orbitais. A maxila de Trinaxodon também é fortemente perfurada com forames. O arranjo dos forames no focinho de Trinaxodon assemelha-se ao de lagartos, como tupinambis, e também apresenta um único forame infraorbital grande. O Trinaxodon adotou uma postura semi-esparramada, uma forma intermediária entre a posição esparramada dos tetrápodes basais e a postura mais ereta presente nos mamíferos atuais. Trinaxodon é prevalente no registro fóssil em parte porque foi um dos poucos carnívoros de sua época e era de tamanho maior do que carnívoros sinodontes semelhantes. No início do período Triássico, a flora era dominada por samambaias e palmeiras nas zonas quentes de Gondwana, e plantas coníferas nas zonas mais frias de Laurásia. No Triássico, o clima era muito mais quente e seco do que atualmente. A temperatura média do planeta era quase o dobro da atual. Isso favorecia o aparecimento de formações de arenito e evaporito. Perto de cada um dos polos, não há nenhuma evidência de glaciação. O clima nesta região era ameno, favorecendo a proliferação de florestas. Aparentemente, as regiões polares tinham um clima úmido e temperado, ideal para os répteis. Se formos procurar onde eram os polos daquela época, encontraremos evaporitos e paleodunas.
A partir do Triássico, pteridospermas são gradualmente substituídas por formas mais evoluídas de gimnospermas, as coníferas. Houve a expansão da vegetação de gimnospermas, espécies arborescentes com flores, semente e estróbilos menos elaborados, portanto, dispersas pelo vento. As mais conhecidas são os pinheiros, ciprestes e sicas. Em terra, os resquícios de vegetação que encontramos no Triássico são de licófitas, que viverão do Devoniano ao Triássico, atingindo cerca de 30 a 40 metros de altura. Os herbívoros tinham uma série de pedras no estômago, os gastrólitos, para ajudar a digerir a celulose. Nas florestas, prosperavam samambaias, ginkgos e coníferas. Estas últimas vão dominar boa parte do Mesozoico, pois eram melhor adaptadas à intensa variação de temperatura. O período Triássico terminou com uma extinção em massa, que foi particularmente grave nos oceanos. Os conodontes e todos os répteis marinhos desapareceram, exceto os ictiossauros e plesiosauros. Invertebrados como braquiópodes, gastrópodes e moluscos foram severamente afetados. Nos oceanos, 22% das famílias marinhas e cerca de metade dos gêneros marinhos desapareceram, embora o evento de extinção do final do Triássico não tenha sido igualmente devastador em todos os ecossistemas terrestres. Vários clados importantes de Crurotarses desapareceram, grandes répteis archosauromorfas, anteriormente classificados como tecodontes, como também grandes anfíbios labirintodonte, grupos de pequenos répteis e alguns sinapsídeos, exceto os protomamíferos. Alguns dos primeiros dinossauros primitivos também foram extintos, mas outros dinossauros sobreviveram, mais adaptados a evoluir no Jurássico. Plantas sobreviventes que passaram a dominar o mundo no Mesozoico incluem as coníferas modernas e as cicadioides. Não se sabe com certeza o que causou a extinção no Triássico Superior. Foi acompanhada por enormes erupções vulcânicas que ocorreram quando o supercontinente Pangaea começou a se partir entre há 202 e 191 milhões de anos.